Olá a todos, seja muito bem-vindo a mais um capítulo do nosso podcast Fáscia Anytime. E hoje eu vou falar para vocês sobre fáscia cervical. Vamos lá? A fáscia cervical, pessoal, ela é dividida em superficial e profunda. A camada superficial, ela engloba os músculos da face e serve de ancoragem para o platisma. A camada profunda, por sua vez, ela se subdivide em 3 camadas. Quem são elas? Então vamos lá. Temos a camada superficial dessa fáscia profunda, ok? E essa camada superficial, que envolve todo o pescoço e suas estruturas, estão nela o esternocleido, trapézio, as glândulas parótida e submandibular. Depois nós temos a camada média, né, que se estende do osso hioide ao tórax, continuando pelo pericárdio. Na camada média, a gente tem 2 lâminas. A gente tem a muscular, que vai englobar os músculos infra-hioídeos, e a lâmina visceral, que se estende da base do crânio até o pericárdio, passando pela fáscia bucofaríngea. Essa lâmina, ela forma um espaço chamado de espaço retrofaríngeo, que por sua vez tem um íntimo contato com outro espaço chamado de espaço perigoso, estendendo-se até a T3, torácica 3, fazendo, portanto, uma comunicação até o mediastino e o tórax. Lembra quando na faculdade a gente ouviu que problemas orais poderiam ter repercussão no coração, né? A gente já ouviu assim uma história do tipo, a pessoa foi no dentista e aconteceu algum problema, que no dia seguinte a pessoa teve um problema, uma inflamação no coração e morreu. Pois é, essa aí é uma das explicações, né? Esses espaços que existem e em espaços podem acumular bactérias, né, líquido e ali formar uma infecção. E também a gente já conseguiu entender aí a comunicação que existe, né, diretamente da nossa boca com o nosso pericárdio através da fáscia, ok? E temos também a camada profunda, e essa camada profunda está em íntimo contatos com as vértebras. Então, a gente acabou de falar aqui um resumo rápido que a fáscia cervical é dividida em superficial e profunda. A profunda, ela é subdividida em 3 camadas, que são a camada superficial, a camada média e a camada profunda, ok? Vamos falar um pouco agora dos espaços cervicais. Espaços cervicais são divididos em supra-hioídeos, que por sua vez se dividem em espaço mastigador, porque envolve os músculos da mastigação, a mandíbula e o 5º par craniano, tá? E o espaço parotídeo, que se estende da glândula parótida até o nervo facial, ok? Outro espaço são os espaços chamados de infra-hioídeos, né? São também chamados de pancervicais, que vão se dividir em espaço retrofaríngeo, que a gente falou agora há pouco, espaço perigoso, que a gente acabou de falar, e o espaço pré-vertebral, que vai da fáscia, que envolve as vértebras do crânio, até o cóccix, englobando todos os músculos paravertebrais e espinhais, tá? Então, é muito importante a gente entender a presença desses espaços e como é que esses espaços se comunicam entre si, ok? Quero relacionar também a fáscia de Tenon, que é essa fáscia que envolve o nosso sistema visual, o nosso olho,
e vai se comunicar com a nossa fáscia epicraniana, que por sua vez vai descendo pelo meu crânio até a região do meu suboccipital, certo? Portanto, fazendo uma comunicação do meu sistema visual diretamente com a minha cervical. E nessa região suboccipital, a gente tem que lembrar que existem grandes quantidades do que, gente? Dos afinadores faciais, né? São que quem dá esse nome aí é o John Sharkey. O que são os afinadores faciais, Ana? São regiões do corpo onde a gente tem grandes quantidades de receptores e esses receptores, eles são capazes, então, de, entre aspas, afinar a nossa fáscia. São lugares estratégicos que na prática a gente estimula muito, né? São lugares estratégicos que vão dar informação para o nosso sistema facial do que está acontecendo. Então, são lugares muito importantes a gente saber onde eles se encontram, esses afinadores faciais. Um outro lugar desse afinador facial é na região do músculo lacerto fibroso, tá? Um outro lugar também são os nossos retináculos, então do punho e do tornozelo, tá? Tem também aqui na nossa região do externo, do osso externo, também esses afinadores faciais, tá? E se você quer saber um pouco mais sobre afinadores faciais, eu recomendo que você vá lá no Facebook, na página do John Sharkey, e olha lá, porque ele tem vários artigos gratuitos, inclusive esse dos afinadores faciais, tá? Bom, qual a relevância de eu saber tudo isso para minha prática, né? Vamos lá. Primeiro, é preciso lembrar que a fáscia é ininterrupta e única. E aqui a gente vê a íntima conexão da fáscia cervical com a fáscia, por exemplo, bucofaríngea, né? E aí a bucofaríngea a gente sabe que vai se relacionar lá com o nosso pericárdio. E aí a gente consegue entender por que um dia a gente ouviu que uma pessoa com uma infecção na boca acabou tendo uma pericardite e às vezes até falecendo. Isso é muito nítido também. Em uma outra situação que não tem nada a ver com isso é quando você vê o bebê mamar, né? Por quê? Porque junto com o movimento de sucção, a gente vê um movimento da cervical. E se a gente quiser aprofundar ainda mais o movimento da cervical durante a sucção, a gente fala que é um movimento elíptico, né? E é interessante, pessoal, porque esse mesmo movimento elíptico que a gente tem aí na cervical, que está evidente, principalmente quando a gente vai mamar, esse movimento a gente também tem no nosso osso sacro. O corpo humano realmente é incrível, né? Essas correlações são fantásticas. Número 2, a fáscia cervical, através da fáscia pré-vertebral, tem uma comunicação que se estabelece do crânio até o cóccix. Aí fica a importância da prática. Você tem um comando verbal onde você possa valorizar essa sequencialidade, você possa verbalizar para o aluno onde você quer que se inicie o movimento proposto. Você quer que esse movimento se inicie na cervical ou você quer que esse movimento se inicie no cóccix? Mostra para ele na prática a relação dessas duas estruturas, como ela está interligada. Mostra para ele na prática que o movimento da sua cervical conversa com o movimento do seu cóccix, do seu sacro, né? Realizar um movimento de flexão da coluna a partir da cervical é muito diferente do que você realizar esse movimento a partir do cóccix. É só você experimentar aí. Então vamos lá, vamos tentar fazer um movimento de roll down a partir da cabeça. Vai lá. E depois, repete esse movimento, mas iniciando através do cóccix. Percebe aí as sensações que ficam no teu corpo, né? Como é que esse início de movimento de cervical e de cóccix te traz sensações diferentes no corpo. Terceiro, a fáscia bucofaríngea está ligada com a fáscia cervical e a fáscia de revestimento do coração. A gente já falou aí. Portanto, atentos para a mobilização de vísceras, porque ao movimentar a cabeça, você também está movimentando o seu coração.
E eu acho isso muito bonito. Quando a gente faz a extensão da cervical, meu coração sobe, né? É muito bonito isso. Isso eu aprendi com o Gil Hadley, tá? Outra coisa, se você quer aumentar a amplitude do movimento na sua cervical, que tal você fazer exercícios visuais? Por que, Ana? Porque quando você movimenta o seu sistema visual, através da fáscia, você está impactando o seu sistema cervical, a sua fáscia cervical ou a sua cervical. Portanto, olha lá, exercícios visuais é ponto-chave para aquele cara que chegou no teu consultório com uma torcicolo, com uma dificuldade enorme de movimentar a cervical por conta de dor. Então, você pode trabalhar o sistema visual dele para poder melhorar a sua cervical, ok? É isso, pessoal. Olha só, queria dar algumas dicas aqui para vocês. Primeiro, pedir para você comentar nesse podcast se você tem tirado proveito dos meus podcasts. Esses comentários são muito valiosos para gente. Outra coisa, eu sugiro que você vá lá no meu canal do YouTube, Ana Otsubo, e lá você vai encontrar vários exercícios para o sistema visual. Você vai encontrar também uma live sobre esse assunto, tá? E dentre isso, outros assuntos relacionados à fáscia e à biotensegridade, tá bom? A live do dia 26 de outubro, olha que memória, hein, gente? É sobre o sistema visual. Vai lá, dá uma olhada. É uma live breve, curta, mas que eu recomendo que você assista. No mais, um beijo muito grande para vocês, muito obrigada pela sua audiência, por estar aqui comigo hoje, valorizo o seu tempo e até o nosso próximo capítulo do Fáscia Anytime. Beijo grande, gente. Tchau, tchau.